Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, feliz da vida, lógico, senão a gente não está aqui. Vamos lá para os recadinhos que ainda se fazem necessários. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva, porque não custa nada, é 0800 e mulher, que a mulher ajuda a outra. Estamos com a maravilhosa, porque ela é, sem te dizer, qualquer coisa, beijinho no ombro, só receba, advogada, escritora, Naila Mamede. Naile, pronto. O que vale é a intenção. Naile. Puta, meu Deus do céu. Por quê? Naile. Porque maravilhosa você pode falar de várias formas, filha, né? O maravilhoso tomou a frente do nome. Você pode chamar só de maravilhosa. Que é maravilhosa, todo mundo tá vendo. Somos maravilhosas, todas nós. Todas nós somos maravilhosas, poderosas. Ainda bem, Senhor, autoestima lá na em lua. Cima. É assim que eu gosto. Autoestima na lua. A nossa autoestima tem que ser na lua. Ninguém pode nos amar mais do que nós mesmas. Concordo plenamente. Ninguém tem o poder de falar qualquer coisa pra você. Tive um marido que falava, você é pior que um pano de chão, te enxerga. Olha aqui, tão maravilhosa, tão linda. Como é que ele falava isso pra mim, né? Porque tinha problema, né, filha? Pois é, tinha problema. Catarata, no mínimo. Claro! Então, você que ouve, se já ouviu isso de alguém, não acredite. Você é maravilhosa. Você é poderosa. E não acredite de forma alguma, ninguém tem o poder de diminuir você. Pois não, simples maravilhosa. assim. Simples assim. Vira um pouquinho essa cadeirinha pra você ficar. Isso. Linda, maravilhosa. Quero saber como, advogado, já sei que é, tudo mais, tal. Como começou, despertou esse lado de vou ser escritora. Andrômeda, tudo começou, a minha filha foi fazer um curso com um palestrante famoso e lá eu fui assistir. Eu não fui participar do curso, eu ia lá, tá assistindo, toda bela, linda, maravilhosa. E ele, como sempre, e modesta. E ele falando assim pra mim, chegou no final do curso, todo mundo tinha que se apresentar, fazer uma palestra. Ele falou, você, vem fazer uma palestra pra gente? Eu falei, eu? Eu falei, o Ricardo Ventura, eu falei, Ricardo, se eu for fazer uma palestra, eu vou falar sobre direito previdenciário, que é a minha área. E todo mundo aqui vai dormir, né? Que a intenção não era de direito. Com você. Maravilhosa, é impossível. Aí ele falou, vem aqui na frente, fala qualquer coisa. Aí eu falei, e agora? Pau que é sua cara, óbvio. Amada, eu morri de vergonha. Eu tremia, você não tem ideia. Eu tremia, eu suava frio. Falei, meu Deus, como... Porque aquele louco... Não, o falecido? O falecido tinha colocado, lógico. Mas aí o falecido que... E eu fui lá na frente, aí eu falei pra assessora do Ricardo, põe uma música aí, amada. Põe um carimbó. Da minha terra, do Pará. Ela colocou um carimbó e eu entrei dançando. Aquela vergonha sumiu. Aí eu falei, o que eu vou falar? Pensei só comigo. E eu lembrei que o papai falava o seguinte, minha filha, ou você dá desculpa ou solução. E eu sou uma mulher de solução. Chegou na frente e eu comecei a falar a minha história. E qual é a sua história? A minha história. Nasci numa aldeia no interior do Pará, um lugar chamado Brasileiro, uma cidadezinha com 30 habitantes, umas 30 casinhas. Todas as casas eram de barro, parede de barro, cobertura de palha. A minha geladeira era um pote velho. A água a gente pegava no riacho. O meu chuveiro era o riacho da Amazônia. Olha que dádiva. Olha que dádiva. A minha
Meu banheiro, a floresta da Amazônia, Inteira só pra você. todinha ali para mim. Eu era a própria rainha da floresta, maravilhosa. Por isso que tem essa energia toda, Claro. né? É a energia que vem Não tenha da dúvida. Da terra. da Terra mesmo. do chão, daquele chão. Abençoado. Abençoado. E eu tive um pai que ele falava assim para mim, e eu contando essa história lá pro Ricardo. Minha filha, ele falava assim, cadê minha doutora? A minha doutora já tomou banho? Ele se dirigia a mim como minha doutora. A minha doutora já tomou banho? Já, papai. A minha doutora já foi para a escola? A minha doutora já fez a lição? Olha que maravilhoso. Chegava uma visita em casa, eu tinha assim uns 5, 6 aninhos, que criança de 5, 6 aninhos no interior sabe fazer café, lavar louça, Claro, cuidar do tem que peixe, fazer sobreviver. tudo. É. Minha doutora, faça um café para o seu pai. Tá? Minha doutora, pega meu chinelo. Minha doutora, ele se dirigia a mim sempre como minha doutora, e a mamãe também. Tinha que me chamar de doutora, que ele me chamava de doutora. Não, é a minha doutora, tudo era minha doutora. E eu não sabia o que era. Pai, Olha que coisa que maravilhosa. pai, que homem. Abençoada. E eu não sabia o que era minha doutora. E eu comecei a ler muito cedo. E eu lia o jornal para o papai. Esse jornal, como que chegava jornal nessa aldeia, nesse Embrulhado povoado? alguma coisa. Exato. Ou algum padre ou pastor passava na cidadezinha, o papai, a primeira coisa que perguntava, cidadão, tem um livro, um jornal para me arrumar? Aí emprestava um livro para o papai. Aquele livro a gente lia durante assim, quase um ano. Lia, relia. Então, naquela época tinha a revista Seleções, que ele lia bastante. E ele pedia para eu ler. Eu lembro até hoje, eu tinha uns 5 aninhos, que uma palavra eu não consegui ler e eu pulei essa palavra. Ele falou, minha filha, minha doutora, tem uma palavra que você pulou. Eu lembro até hoje, era inexorável. Eu jamais... Não, ele tava querendo demais também, não. Querendo demais, até hoje a gente não sabe. Imagina aquela época. E ele sempre me estimulava. E ele sempre falava para mim. Um dia eu cheguei para ele e falei, papai, como é que a gente sai dessa miséria? Porque era uma miséria absoluta. Sem absoluta, dúvida. Andrômeda. Eu não sabia o que era vacina. Eu não sabia o que era médico, eu não sabia o que era remédio, eu não sabia o que era leite, eu não sabia É que Deus bolo, cuida. nada. Exatamente. A minha cama era uma rede, Sim. e todo dia amanhecia no chão, porque tinha um buraco, eu era bem danadinha, bem espertinha, eu furava a rede, eu caía, todo dia amanhecia no chão. Ai, Era pai. demais. Então, mas eu era muito feliz, aquela liberdade naquela cidadezinha. E como tinha muita dificuldade, a mamãe era uma professora leiga. O que era uma professora leiga? Ela tinha só o primário. E ela era professora, porque ela tinha o primário, Ué? ela era a doutora da cidade. Quem tem 0 Exato. Exatamente. começa a ter 1, Exato. já saiu na frente. E a mamãe, naquela época, ela passava mais de 2 anos sem receber o salário dela. Ai, Então a gente passava muita dificuldade. E o papai ia para mata para caçar. Então ele caçava uma paca, um tatu. Quando não tinha nada, ele trazia até papagaio e macaco. Pra você ter ideia. E a gente se fartava daquilo na madrugada. E quando ele chegava na madrugada... que ele Quantos vinha irmãos? Com 8 irmãos. Ele chegava de madrugada com a saca vazia, a gente já sabia que não ia ter nada no dia seguinte. Era chá de erva cidreira, farinha se tivesse, e muitas vezes não tinha nem a farinha. E eu queria ir para a escola, eu queria estudar. Eu falava, papai, como é que eu saio dessa miséria? Leite não tem, carne não tem nada. Ele falou, minha filha, Olha só tem um o jeito. espírito de prosperidade que você já tinha. Exato, eu queria mudar a minha vida. Então, você já Eu tinha um queria- espírito de prosperidade. eu queria Isso não tem mudar. nada a ver com relação dinheiro. Exato. Não tem, porque você não tinha dinheiro. Não, nada. Só que você tinha um espírito próspero. Próspero. Fala, papai, como é que eu saio dessa miséria? Não tem pão, não tem. Imagina, eu era super comilona, né? Eu tinha um barrigão. Não, com certeza tinha algum verme, vai. Não era Cheia, barriga. cheia, Não era cheia de barriga verme. Cheia. Aí ele falou, minha filha, só tem um jeito de você sair da miséria.
da gente sair da miséria. Como, papai? Ele falou, pelos estudos. Estudando. Eu falei, é? Muito sábio, seu pai. Quando ele falou aquilo pra mim, ele abriu a pá! Parecia assim que a rolha da champanhe. Exato. Pum! Caixa do tesouro ali, parece que explodiu. Foi uma explosão na minha mente. Eu falei, é? É isso? O dia então que tá não tinha fácil. nada para comer, eu tinha um grupinho lá que eu tinha que andar a pé, pegar canoa para ir. Eu ia no meio com fome. Eu falava assim que a fome do conhecimento era maior que a dor do estômago que eu sentia. Eu ia para a escola, eu comia terra no meio do caminho, mas eu ia para a escola. As poucas vezes que tinha um lanche lá na escola, e eu achava que isso era normal, até os 18 anos que eu fui descobrir que não era normal isso. Eu tomava mingau de aveia com bicho. Tinha bicho no mingau de aveia, e eu achava que era assim, que a aveia tinha que ter bicho. Aí chegava na escola tomar aquele mingau de aveia. As poucas vezes que tinha esse mingau de aveia, eu dava graças a Deus. Porque eu comia terra, então chegava lá, tinha mingau de aveia tá com excelente. açúcar, e tinha açúcar. Adorava açúcar. Lógico! Pra terra, pro açúcar. Que delícia! Nossa, eu tava no Que banquete, né? Era um caviar. Gente! Era dos deuses. E eu falava assim, você é doutora do papai. E eu não sabia o que era ser doutora. Eu sabia que era algo muito maravilhoso. Amada. Que pai. Demais. Então eu brincava de roda. Mudou sua mentalidade. Exato. Tinha umas frestas na palha da cobertura da minha casa, né, da minha casinha, e eu olhava para o teto e via as estrelas. E eu falo que eu tive o privilégio de dormir com as estrelas, literalmente. Literalmente. E quando chovia... Lógico, com a chuva também. Com a chuva também. De manhã eu pegava a minha redinha, colocava no varal e era feliz. Eu não conhecia outra vida. Lógico. Quando eu completei 9 anos, não tinha mais estudo naquele povoado, que só tinha até o terceiro ano primário. Eu já estava no terceiro ano, porque eu era muito espertinha, muito danadinha, muito inteligente, até hoje, né, amada? Próspera, maravilhosa. Gata. E aos 9 anos, eu recebi uma proposta para ser babá em Belém do Pará. Essa é uma proposta que até hoje as crianças almejam. É o sonho das crianças do interiorzinho do Pará, as ribeirinhas, irem para a cidade para poder estudar, ter uma oportunidade. uma melhoria de vida. Eu falei, é a minha grande chance. Aqui agora já. Eu fui para Belém. Aí a mamãe me levou. E nós fomos num pau de arara. Pau de arara, aí era porco dentro do pau de arara, era galinha, era caranguejo. O caranguejo fugia, vinha, pegava aquela fome, eu desesperada, que eu morria de fome. Eu era esfomeada mesmo. Lógico, tadinha, como não vai ser, tadinha? Lógico, Era, mas era. Eu tenho uma única foto da minha infância, o barrigão. E o pezinho assim, que não tinha sapato para usar. Não tinha sapato, ainda pegou um então não sabia andar. Não sabia nem andar, tadinha, bonitinha. Mas bonitinha. Depois pro lado vermelho, depois gata. lado vermelho, né? Depois ficou linda. Viu? É possível, milagres acontecem. Ainda bem que a vida da gente muda. Aí eu fui para Belém para ser babá. Cheguei lá para ser babá, amada. Eu achava que eu ia cuidar de uma criança, que eu estava feliz. Que ia brincar de boneca. Imagina, a minha boneca era um pedaço do galho da açaizeira. Do açaizeiro lá. Do açaí tem um galho, o cacho. Sim, o cacho. Cortava, fazia uma sainha. Aquela era a minha boneca. Ou então o milho. Aquele cabelo. Era bonequinha. Então era daquele jeito. Quando eu cheguei lá em Belém, a menina tinha uma boneca. De verdade, a boneca tinha uma filhinha, que era a boneca mãezinha. Nossa, fiquei encantada. Falei, eu vou só brincar de boneca com a nenê, né, amada? Bem capaz. Brincando. Tinha 9 anos. Eu tinha que fazer comida, eu tinha que passar roupa, eu tinha que lavar a louça, lavar o fogão, cuidar da casa, fazer mingau da bebê, cuidar de tudo. A bebê ficava sob minha responsabilidade. Eu ficava sozinha. E a casa também, né? A casa toda. A casa toda. E eu lavava tanta louça, tanta roupa. Imagina minhas mãos.
Lógico. né? Porque lá no brasileiro, lá no interior, eu lavava roupa. Mas eu ia pro igarapé, lavava roupa, pulava no igarapé e vinha, batia ali naquela madeira, naquele Mas pau. não trabalhava. Não trabalhava, né? E a mamãe fazia a outra parte. E lá as minhas mãos começaram a sangrar, ficar sangrando, ficarem feridas, carne viva. Eu falo assim, eu não vou aguentar isso aqui, né? Aí eu pensava, falei, eu não vou voltar. Eu não vou andar para Pra trás. trás. Quem anda para trás é caranguejo. A minha Me analogia era com recusa. o caranguejo. É caranguejo. Eu não vou andar para trás. Daqui para frente. Eu vou ser a doutora do papai. Se eu recuar, eu não vou realizar meu sonho. Eu tenho Não que ia mudar mesmo. minha vida. Eu não quero aquele cenário. Porque mesmo ali naquela miséria, naquela casa que eu estava sendo escravizada, tinha comida. Eu comia, depois que eu tirava a mesa, tinha o resto da comida ali, tinha feijão, sim. tinha arroz, tinha carne, era o resto que eu ia comer, mas Mas tinha tinha comida. comida. Lógico. Eu aguentei nessa casa 2 anos. Ah, aí depois, Aí eu ia para a escola, sofria bullying. Ainda bem que eu não sabia o que era bullying, ótimo. que eu não sabia, e eu só Deus pensava, protege. eu só pensava, que o papai sempre falava, isso vai passar. E eu pensava, isso vai passar. Eu vou ser a doutora do papai. Depois dessa casa eu saí, fui para outras casas, até que eu fui trabalhar numa peixaria. Eu já estava com 14 anos. Aí eu ia para a escola cheirando o quê? A peixe. Hoje é Peixe. Chanel, mas era peixe. Eu falo, eu falo que eu experimentei os piores perfumes que pode ter na face da terra. Sabe aquele peixe quando corta a cabeça do Sim. peixe e voa aquela Pá. suja, pá, no meu cabelo? Aí eu Ui. falava, seu Benê, olha o meu cabelo. Ele falou, não, aí passa uma água aí, vai pra escola do mesmo jeito. Aí eu passava água, ficava pior, porque o Muito, cheiro porque aí o cheiro expandia. faz. Ai, Aí o Jesus. cheiro vinha e vinha na minha roupa toda. Eu chegava na escola, os meus amiguinhos, você sabe que jovem, Ah, cruel. não, perdoa. Chegou peixeiro. Aí eu tinha que sentar num cantinho que ninguém queria sentar perto de mim, eu só pensava. Não, e cá pra nós o peixe fede mesmo. Demais. Demais. Quando eu como. É duro. Agora eu estive em Portugal que estava provando uma sardinha. Quando eu peguei um pedacinho. Nossa, Lembrou fiquei daquilo? Tchau. ficou impregnado. Fiquei impregnado. Imagina no cabelo. Sim, é Aí muito eu próximo molhava. de rosto, muito próximo. Eu chegava, eu não podia cumprimentar ninguém. Eu chegava e eu entrava pé ante pé, porque eu não queria que a minha roupa fizesse um ventinho, porque eu acho Se não o Imagina, cheiro é fortíssimo. Amada. Realmente. A peixeira chegou. Vai, porque nós vamos perder o tempo, minha filha. Acelera isso. Que eu sei que essa história longa vai ter que fazer 2 podcasts. Aí a peixeira chegou e de lá eu não me abalava com aquilo até que eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo, a terra das oportunidades. Vim pra Casou cá. cedo ou não? Não. Eu vim para Graças São a Paulo, Deus. vim para São Paulo com uma família. Aqui eu fui procurar trabalho, eu fui trabalhar e quando eu cheguei na empresa que eu fui pedir emprego, o dono da empresa falou assim para mim: "Você tem experiência em vendas?" Eu falei: "Tenho. Eu já vendi peixe. E quem vende peixe vende qualquer coisa." De agulha e avião aqui, meu bem. Você não tá entendendo. Aí ele me contratou, eu me tornei campeã de vendas dessa empresa. Com toda O certeza. tempo que eu trabalhei lá foi campeã de vendas, até que um belo dia eu conheci quem? Quando a gente está maravilhosa, feliz, no auge, no topo do mundo, Com autoestima. com a autoestima na lua, apareceu um príncipe.